O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vocês podem sentar-se um instante, por favor. Mais uma vez, nós nos reunimos na casa do Senhor para celebrar o seu memorial. E eu quero, mesmo com você aí do outro lado, na sua casa, não podendo fazer unidade fraterna aqui conosco de maneira presencial, de forma direta, você nos acompanha, você faz unidade mesmo aí da sua casa. Vocês que também participam desta celebração na nossa sala anexa, quero abraçar, quero cumprimentar, quero mais uma vez dar boas-vindas para que a gente possa fazer fraternidade. É uma palavra que parece que, assim como o amor está saindo de voga, não é? Não está. Se fala muito de amor, se vive pouco. Se fala muito de fraternidade e como irmãos, a gente vive como Caim e Abel. E que fraternidade é essa? Parece que a gente está perdendo o sentido dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ouvimos na liturgia da palavra de hoje, tanto na primeira leitura como no Evangelho, que a palavra de Deus é doce ao paladar. Doce. Come esta palavra. Foi o que o anjo disse a João na primeira leitura: pega o livrinho e come. O que significa isso? Que a gente vai ter que devorar, que comer a palavra de Deus? É claro que esta palavra não vai entrar no nosso coração, não vai chegar ao nosso coração entrando pela boca, mas pelos ouvidos. Ouvir a palavra de Deus é sempre muito bom, ou não? Quando a gente está proclamando, se faz um silêncio bom, gostoso na igreja, todo mundo escutando. Na hora de tentar compreender, aí começa. Tem gente que foge da igreja, tem gente que vai beber água, tem gente que vai para o banheiro, tem gente que vai falar mal da vida dos outros. Pois é, a palavra de Deus é gostosa na boca, ou seja, ela é boa para se ouvir, mas na hora de praticar ela é exigente, por isso amarga. É disso que São João está falando na primeira leitura da missa de hoje.
A gente precisa aprender a fazer com a palavra de Deus o mesmo que Nossa Senhora fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, diz Nossa Senhora. E a palavra de Deus se fez homem no ventre dela. Nós não podemos mais fazer com que a palavra de Deus se torne homem em nosso ventre, mas nós podemos fazer com que a palavra de Deus se torne Cristo em nosso coração. É difícil isso, gente, por isso que tanto a primeira leitura como o Evangelho fala desse amargo quando esta palavra chega ao nosso estômago. Mas na missa, vocês já estão careca de saber, eu já falei muito sobre isso. Na missa nós fazemos 3 tipos de comunhões. A gente faz comunhão fraterna, portanto, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês que participam aqui na nossa sala, nós estamos fazendo comunhão fraterna, comunhão de irmãos. Depois, nós ouvimos a proclamação da palavra e fazemos comunhão desta palavra. Fazer comunhão da palavra significa olhar o que diz a primeira leitura. Pega esta palavra e come. Ou tenha esta palavra dentro do seu coração. Mas que para esta palavra chegar ao seu coração, ela vai ter que passar por algum lugar em você. Depois, daqui a pouquinho, nós vamos passar para a terceira comunhão, que é a eucarística. E se nós não estamos bem com as 2 primeiras comunhões, não deveríamos participar da terceira. Já começa a perceber a exigência, o amargo desta palavra? Porque muita gente vem à missa no domingo, vai à missa no domingo, que é para comungar o corpo de Cristo, desligado das outras 2 maneiras de comungar na missa. Então eu não quero saber de você que está sentado do meu lado. Se eu souber que você vem na missa 9 horas da manhã, eu deixo para ir à noite, que eu não quero te ver. Está comprometendo, está tornando esta palavra mais amarga ainda no seu estômago. Eu lembro, quando eu estava no último ano do curso de teologia, dia da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, a faculdade disse, nesse dia você tem que vir fazer um exame geral, para a gente saber se você aprendeu alguma coisa ou se vai enrolar o povo lá no Bom Jesus quando estiver lá. Claro, ela não sabia que eu vinha para cá, né? E aí eu sentei, tinha um professor de História da Igreja, uma professora de Missiologia e o professor de Liturgia. E o professor de Liturgia perguntou para mim, quando a gente comunga a palavra de Deus, a gente comunga do mesmo jeito que comunga o corpo de Cristo presente na Eucaristia? E eu disse a ele, não. Se fosse para comungar igual a gente comunga a Eucaristia, a gente tinha que comer o lecionário também na hora da missa. 1 página para cada um de vocês. Agora vamos comer aqui. Mas a gente faz comunhão desta palavra. A maneira de comungar a palavra de Deus é diferente da maneira que nós comungamos o corpo de Cristo presente na Eucaristia. Mas é preciso comer também essa palavra. Diferente do que acontece com a Eucaristia, e agora vem o amargo da palavra, que a gente comunga o corpo de Cristo na Eucaristia, este corpo de Cristo deve ir ao nosso coração e Cristo fazer parte da nossa vida. Ou nós tomarmos parte na vida de Cristo. Com a palavra de Deus, a gente tem que voltar para casa. Desculpe a comparação que eu vou fazer agora, viu? Mas a gente tem que voltar para casa e fazer com a palavra de Deus o que o boi faz com o capim que ele come o dia inteiro.
Você sabe o que é que boi faz com o capim que ele come o dia todo? Vocês já viram um boi parar de comer em algum momento? Ele passa o dia inteiro comendo. E quando ele para de comer, ele deita em algum lugar, tudo aquilo que ele comeu vai voltando. Não é para vomitar não, viu? Isso se chama ruminar. Ele volta o que comeu, ele rumina tudo outra vez, para depois despachar novamente para o estômago. É meio nojento, né? Se a gente olha, mas é próprio da natureza dele. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com esta palavra que nós acabamos de ouvir. Acontece que nós ouvimos na primeira leitura São João dizer que no estômago a palavra é amarga. Agora bota essa palavra de volta. Traz esse amargor. Rumina esta palavra. Aí está a nossa dificuldade em não nos aprofundar no conhecimento desta palavra, que é difícil trazê-la de volta. É difícil trazer para a nossa vida, entender que as amarguras da vida, que os sofrimentos que nós enfrentamos, que as dificuldades que nós passamos, essa palavra que nós acabamos de ouvir, vai lavando, vai purificando, vai nos tornando fortes diante desses desafios. Mas é preciso que a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir vá e volte para depois purificar. É bonita demais a primeira leitura de hoje. Vale a pena a gente se deter, não sair rasgando a Bíblia para comê-la, né? O comer a palavra de Deus significa se aprofundar no conhecimento dela. Depois nós temos a leitura do Evangelho. Lembra que eu falei dele ontem? Jesus subiu, chegou no monte, olhou para Jerusalém e chorou. Agora ele vai entrar no templo. E ele vê todas as barbaridades que acontecem ali dentro. E aqui é bom a gente parar. No tempo de Jesus, lá no templo, eles faziam da casa, da igreja, da sinagoga, do templo, uma casa de comércio, porque o sujeito fazia a peregrinação até Jerusalém. Na porta do templo tinha os animaizinhos que eram vendidos para serem oferecidos em sacrifício, em reparação dos pecados. Isso custava caro e enriquecia o templo. Jesus veio para ser o único sacrifício para reparar os nossos pecados. E Jesus entra lá e ele expulsa todo mundo de dentro do templo. Saiam com isso daqui. É que Lucas é um pouquinho mais rebuscado. Mateus faz Jesus meter o chicote. Sai batendo. Eu fico aqui pensando, eu queria que vocês pensassem, também só vou dizer isso, nós já vamos parar. Eu queria que a gente pensasse nas nossas atitudes dentro da igreja. Talvez a gente não venda tanta coisa assim a ponto de apanhar dele, não é? Dá umas imagens, umas sacolas, uns quadrinhos, cadê? Tem mais não, né? O oratóriozinho. Talvez por causa disso a gente apanhe pouco. Mas o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso jeito de viver a nossa religião dentro e fora da igreja. Será que Jesus aprova o nosso jeito de viver a nossa fé? Será que a gente pelo menos tem fé? Se tem fé, como é que a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia? Se ele voltasse aqui hoje, será que algum de nós escaparia de umas boas chicotadas? Começando por mim. Não quero apontar o dedo para ninguém, e eu estou perguntando isso para mim. Será que eu não ia apanhar muito? Ser expulso, o que é pior, não é? E a expulsão tem um sentido horroroso.
Aquele jovem, aquela pessoa que não está vestida adequadamente para a festa de casamento do filho do rei, é tirado para fora e jogado na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Não foi isso que nós meditamos há 3 domingos atrás? Então, ser expulso significa ser colocado para fora. Será que se Jesus chegasse aqui, ele é misericordioso, ele é muito bom, mas será que as nossas atitudes correspondem de fato a esta bondade de Jesus por nós? Eu tenho que confessar para vocês que às vezes eu tenho medo do juízo de Deus. Porque com o juízo dos homens, a gente pode ludibriar, né? A gente pode enganar, a gente pode inventar coisa, pagar testemunha para depor a nosso favor, mentir à vontade. A gente pode sair sem ser castigado pelos nossos erros humanos aqui. Mas diante de Deus não dá para ser desse jeito. Diante de Deus é como se tivesse uma câmera aqui gravando a gente o tempo todo. E na hora do julgamento, Deus não diz nada, só mostra o filme da nossa vida. Você tem como rebater as imagens? Você tem como contradizer aquilo que as imagens estão mostrando? Então, Jesus pega o chicote aqui, expulsa aqueles que estão fazendo da casa do Senhor um covil de ladrão. Parece que ele não reprova muito o que se está vendendo, mas a maneira como se vende, a finalidade para aquela venda. Esse é o problema. Que a gente vende alguma coisa aí, você leva para sua casa, é seu, você não é obrigado a comprar nenhum daqueles objetos que está ali. No templo, era obrigado, se quisesse ter os seus pecados reparados. Imagina, eu ponho ali aquele monte de imagem e digo, só vai participar da missa aqui, se comprar a imagem, trouxer aqui para eu abençoar, etc. e tal. Que peso que eu estaria colocando nos ombros de vocês? Certamente muitos de nós aqui não iam participar dessa celebração eucarística. É por isso que Jesus expulsa aqueles que estão vendendo. Se o sujeito não pode comprar o animalzinho para oferecer em sacrifício, ele não terá o perdão dos seus pecados. E Jesus diz, agora aqui está aquele que nesta cidade vai oferecer o perdão dos pecados de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.